No princípio de tudo, Augusto Nicodemos, capítulo 1, no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. O que é o livro de Gênesis? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O livro de Gênesis está dividido em duas grandes partes. Primeiro, a história de como tudo começou encontra-se nos capítulos 1 ao capítulo 11. E depois a história de Abraão e os seus descendentes, que se encontra nos capítulos 12 a 50. Esses capítulos iniciais de Gênesis, os capítulos 1 a 11, também chamados de História História Primeva ou História Primordial, a primeira história, tratam de temas extremamente cruciais para a fé cristã. Alguns desses temas estão em bastante evidência hoje. A relação do cristianismo com a sociedade, a cultura, a questão dos valores. Por exemplo, em Gênesis lemos como tudo começou. Porque existe algo em vez de nada. Por que há uma realidade em vez de nada? Vemos tudo isso nesses capítulos iniciais. Em Gênesis, lemos também a respeito da origem da vida e do ser humano. Lemos sobre a origem do casamento e sua natureza, a base pela qual lutamos pelo casamento monogâmico e heterossexual. Aprendemos ainda por que existe tanto mal no mundo, por que existe tanta injustiça, por que as pessoas se matam e se odeiam, apesar de Deus ter feito tudo muito bom. E tudo isso nos aponta e nos traz a resposta para a pergunta: por que precisamos do Evangelho e de um Redentor? Todas essas questões encontram-se nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, a ponto de alguém já ter dito que, se tirássemos esses capítulos iniciais, o restante da mensagem da Bíblia não faria o menor sentido, pois ninguém conseguiria entender o que vem depois, o porquê do que se sucede. Neste volume da série, portanto, vamos tratar dessas questões. Vamos começar examinando alguns aspectos introdutórios a respeito do livro de Gênesis. É sempre muito importante que nós, ao estudarmos a Bíblia ou parte dela, procuremos nos lembrar de quando essa parte foi escrita, por quem, para quem, com que propósito e do que trata. Isso é essencial para que tenhamos acesso ao significado do texto, ao seu significado redentor. De alguns livros, não sabemos nem quem é o autor, nem quando foram escritos. Entretanto, ao ler a Bíblia fazendo uso ordinário e normal de suas capacidades, qualquer pessoa pode chegar ao conhecimento de Jesus Cristo como Salvador. Mas, se a pessoa tiver um conhecimento mais aprofundado dessas circunstâncias, terá uma clareza maior para entender a mensagem da Bíblia. Por isso, quero trazer algumas questões introdutórias a esse respeito. Próxima leitura: questões introdutórias sobre o livro de Gênesis. Autoria.